Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Na aula de hoje a gente vai continuar falando sobre reações de oxirredução, então a gente vai fazer a parte 2 das reações de oxirredução. Porém, na aula de hoje, o que a gente vai aprender é a identificar a espontaneidade de uma reação de oxirredução. Na aula passada, a gente aprendeu que reações de oxirredução são aquelas reações que acontecem com transferência de elétrons. Porém, nem sempre que você tem íons em solução acontece essa transferência de elétrons de forma espontânea. Ou seja, nem todos os processos, nem todas as reações acontecem espontaneamente. Tem reações que acontecem e outras que não. E hoje vocês vão aprender a identificar isso, quando que uma reação é espontânea ou quando que ela não é espontânea. Para começar a entender isso, eu trouxe para vocês aqui dois exemplos, tá? Dois exemplos de dois sistemas diferentes. No primeiro sistema, eu tenho uma placa de zinco metálico mergulhada numa solução de sulfato de cobre. No segundo sistema, eu tenho uma placa de cobre metálico mergulhada numa solução de sulfato de zinco. Com o passar do tempo, isso aqui é uma experiência real, tá? Se fizer, acontece exatamente isso aqui. Com o passar do tempo, o que acontece com o sistema 1? A solução de sulfato de cobre, o sulfato de cobre, gente, é um sal azul, um azul esverdeado. Então, essa solução aqui fica com essa coloração azulada. Com o passar do tempo, a solução perdeu a cor azulada e ela vai ficar transparente. E a placa de zinco, ela diminui acontece um depósito de um sólido escuro. Então, precipita um sólido escuro aqui e a solução muda de cor. Ela passa desse azul esverdeado para uma solução transparente. Ou seja, acontece reação, né? Você está vendo aqui mudança das alterações macroscópicas do sistema. Houve reação química. O sistema 2, que tinha a placa de cobre mergulhada na solução de sulfato de zinco, continua do mesmo jeito, inalterado. Não acontece reação no sistema 2. Então, entender por que um sistema acontece reação e o outro não é o que a gente vai aprender agora. Então, olha só, isso que vocês estão vendo aqui, a partir dessas imagens, está representado aqui em forma de equação química. Essa primeira equação aqui representa o que aconteceu com o primeiro sistema. Então, ó, eu tinha zinco metálico em contato com o sulfato de cobre. Eu já coloquei o sulfato de cobre aqui ionizado, só para vocês, dissociado, né? Só para vocês perceberem melhor o processo. Vocês sabem que todo sal, toda vez que eu coloco um sal em água, dissolvo um sal na água, ele dissocia, né? Ele quebra e ele separa os íons, né? Vamos lembrar que sal é uma substância iônica, né? Formada pela junção de dois íons, um cátion e um ânion. Quando o sal cai na água, ele quebra, ele dissocia, ele libera o cátion e libera o ânion. Então, o sal, sulfato de cobre, quando está aqui dissolvido na água, ele está nessa forma aqui, ó. O cobre sai na forma de Cu2+, e o ânion SO4 sai na forma de SO4 2-. Então, em solução aquosa, a gente tem essa substância dissociada na forma desses dois íons. Então, olha só o que acontece. Eu tinha zinco metálico, quer dizer, neutro, e cobre 2+. O que é esse íon 2+? Significa que o cobre está com déficit de 2 elétrons, né? Quando a reação aconteceu, o cobre pegou os elétrons do zinco. O zinco que estava neutro perdeu 2 elétrons para o cobre, aí o cobre é que ficou neutro na forma metálica e o zinco passou a ser 2+, quer dizer, um íon, um cátion. 2+, por quê? Porque perdeu 2 elétrons. Esse cátion se associa aqui, ó, e forma o sal sulfato de zinco, que também está dissociado em solução aquosa. Só que esse sal sulfato de zinco, ele é um sal branco, então a solução é transparente. Por isso que a solução mudou de cor, deixou de ser azul e ficou transparente. E esse depósito aqui, ó, é o cobre metálico. Antes o cobre estava na forma de um íon, Cu2+. Quando ele ganhou os elétrons do zinco, ele passou para a forma metálica e depositou aqui. Tá? Então, por que essa reação aconteceu? Porque o cobre
que tinha 2 mais aqui de carga, quer dizer, que tinha déficit de 2 elétrons, ganhou os elétrons do zinco. Por que o cobre ganhou os elétrons do zinco? Porque o zinco é um elemento mais eletropositivo do que o cobre. Então aí agora a gente precisa entender o conceito de eletropositividade, que não é necessariamente o oposto de eletronegatividade, tá? É muito comum fazer essa confusão. A gente aprendeu lá desde o primeiro ano que eletronegatividade é a tendência que o átomo tem de ganhar elétrons em ligação, tá? Quando ele está ligado com outro. Eletropositividade é a tendência que uma espécie química tem de perder os elétrons, mas não em ligação, quando ele está na forma metálica ou iônica. Então, a tendência de perder elétrons a gente chama de eletropositividade. E aí aqui, ó, vocês têm a fila de eletropositividade ou fila de reatividade dos metais. Eu não coloquei todos aqui porque não ia caber no espaço, mas lá no texto de vocês tem todos os metais aqui. Desde do mais eletropositivo até o menos eletropositivo, tá vendo? A eletropositividade diminui nesse sentido aqui. Então, o lítio é o que tem a maior tendência de perder elétron e o ouro é o que tem a menor tendência de perder elétron. E aí, essa aqui é a sequência. Então, se a gente for analisar, o zinco, ele tá aqui e o cobre tá aqui, ó. Então, o cobre tem menos tendência de perder elétron. Quem tem mais tendência de perder elétron é o zinco, por isso que o zinco perde elétron para o cobre e aí a reação que acontece. No segundo sistema, a gente tem o cobre metálico numa solução de sulfato de zinco. Então, você tem o ânion SO4 2- e o cátion Zn2+, que é esse sal dissociado. Então, por que essa reação aqui não acontece? Porque quem está com elétrons a mais é o cobre está neutro, ele está com a quantidade de elétrons igual à quantidade de prótons, então ele está neutro aqui. E o zinco é que está com um déficit de 2 elétrons. Para essa reação acontecer, o zinco teria que pegar os elétrons do cobre, porque aí ele ia ficar metálico. Mas por que isso não acontece? Porque o zinco é mais eletropositivo do que o cobre. Quem tem maior tendência de perder elétrons é o zinco, não é o cobre. O cobre não, ele é menos eletropositivo, tá vendo? Ele não tem, a tendência dele de perder elétron é menor do que a do zinco, então ele não vai perder os elétrons dele para o zinco. Portanto, essa reação não acontece. Então, olha só, por que essa reação não acontece? Porque o zinco, ele é mais reativo que o cobre, mais reativo, ou seja, ele é menos... Ele tem uma tendência maior de perder os elétrons. Quem tem a tendência menos tendência de perder elétrons é o cobre. Então, portanto, essa reação aqui não acontece. Como vocês viram, a reatividade está relacionada com a eletropositividade, que é a capacidade de perder elétron. Quem tem maior capacidade de perder elétron vai perder. Quem tem uma capacidade menor de perder elétron não vai perder. Então, é isso que você tem que observar, tá? Então, ó, só recapitulando. Cobre que precisa ganhar elétron para a reação acontecer. Ele que está com déficit. A tendência maior de perder elétrons aqui é do zinco. Ó, o zinco tem maior, a tendência de perder elétron vai diminuindo aqui, ó. O zinco está aqui, o cobre está aqui, então o zinco tem tendência maior de perder, ele perde. No outro caso, o zinco teria que ganhar os elétrons do cobre, mas o zinco tem uma tendência maior de perder elétron. O cobre tem uma tendência menor de perder elétron, então ele não vai perder. Ok? É isso. Então, para identificar se uma reação acontece ou não, você tem que olhar quem são as espécies em solução, quem precisa ganhar e quem precisa perder, e analisar a fila de reatividade para você ver a tendência de perder ou de ganhar. Essa fila aqui de reatividade também serve para você analisar a reatividade dos metais, né? Então, olha só, o ouro é o metal menos reativo de todos. Ele não reage com o ouro não reage com nada praticamente. Por isso que o ouro é um metal tão valioso e tão raro, porque ele resiste aí, ó, você tem ouro lá
nos sarcófagos, né, que passou aí séculos e está lá intacto. Porque o ouro é muito pouco reativo, ele não reage com nada. A tendência dele de perder elétrons é baixíssima, baixíssima, a menor de todas. Então ele não reage. Não reage com oxigênio, não reage com hidrogênio, não reage com nada. Ele é inerte, por isso tão raro e tão valioso. Então, ó, os elementos menos reativos, né? Ouro, platina, a prata, mas a prata ainda é um pouco mais reativa que o ouro, por isso que vocês veem, a gente observa que a prata escurece e o ouro não. O mercúrio, o cobre, esses são menos reativos, tanto que o cobre é usado em fiação elétrica, né? Tem uma reatividade super baixa. Os mais reativos, lítio, então o lítio reage com quase tudo, o césio, o bário, o cálcio, o sódio é muito reativo. E tá vendo que eu coloquei o hidrogênio aqui nessa escala, e eu tô falando que eu tô tratando de reatividade dos metais, mas eu coloquei o hidrogênio aqui que não é um metal, tá? O hidrogênio, apesar de estar lá na família é um A, mas ele é um A metal. O hidrogênio tá aqui para você poder analisar a reatividade dos metais com ácidos, na presença de ácido. Lembra aqui que é um ácido? Um ácido é uma substância capaz de liberar íons H+. Então, HCl, H2SO4 são substâncias ácidas. O ouro não reage com ácido, a platina não reage com ácido porque elas são menos reativas que o hidrogênio. Todos esses metais que estão abaixo do hidrogênio não reagem com ácidos. Todos os metais que estão acima do hidrogênio reagem com ácido. Então, se você colocar um sal de níquel na presença de um ácido, vai ter reação, porque o níquel é mais reativo que o hidrogênio, tá certo? Então, é isso. No material que eu deixei para vocês lá na plataforma tem um texto que resume tudo isso que eu falei, que explica isso detalhado. Tem esses exemplos, tem a fila de reatividade completa com todos os íons de todos os metais e tem uma listinha com 5 exercícios para vocês copiarem no caderno e responderem. Se tiver dúvida, volta à aula, gente, volta lá na parte que você não entendeu, passa de novo, dá pausa, tenta entender. Mesmo assim não deu, não hesite em me chamar nas aulas de EO, eu fico lá à disposição para tirar dúvidas, é na terça e sexta-feira, tá bom? Espero vocês, boa semana, bons estudos e até semana que vem.